Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Arthur Monteiro, eu sou pintor de colecionáveis. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre o compressor da Microjet. Eu adquiri faz uns pouco mais de 30 dias. Adquiri o modelo MIDI, que tem um tanque de reservatório de ar de 15 litros. E eu queria falar para vocês um pouquinho do que eu percebi em relação ao uso, né? A minha experiência com ele, as vantagens que eu percebo em relação ao que eu usava anteriormente. Desde que eu iniciei na pintura, iniciei em meados de 2020, só usava o compressor Comp 1 da Wimpel. É um compressor mais voltado para hobby, tá? Ele não tem reservatório de ar, então o acionamento do motor é constante. Em sessões de pintura mais longas, o motor aquece bastante. Eu tive três compressores desse, tenho aqui um terceiro, né? Os meus dois primeiros, eles deram problema, o mesmo problema. Eu acredito que com o uso constante foi gerando desgaste, e a peça que segura a biela, que é onde vai fazer o acionamento do motor para acumular pressão, para enviar pressão para o aerógrafo, né? Ela soltou, o que não gerava mais pressão. Então já estava desanimado no uso profissional. Eu precisava de algo mais robusto, que suportasse mais as altas cargas de trabalho. E eu ouvi muito falar sobre os compressores de motor de geladeira. E nessa busca eu ouvi falar da Microjet, que é uma marca nacional que produz os compressores, né? E adquiri um, né? Eu comprei o modelo MIDI, que é um modelo com reservatório de 15 litros, é um reservatório grande, tá? Atende bem o que eu faço. O reservatório grande, a vantagem é que o acionamento do motor é muito menor do que normalmente seria com um reservatório menor, tá? Existem versões, se eu não me engano, existe uma versão menor do que essa que eu peguei, que é o modelo Art da Microjet, que tem um tanque de 5 litros de reservatório. Então a diferença é bem grande, passa de 5 para 15, que é esse que eu peguei. A primeira coisa que a gente nota quando a gente vende um compressor desses como o Comp 1 da Wimpel é o barulho, é o ruído que é feito, né? E eu vou tentar mostrar isso aqui no vídeo. Eu vou ligar o que eu tenho, o Comp 1 que eu tenho, e eu vou ligar também esse da Microjet para vocês perceberem no vídeo a diferença de ruído. Todo mundo tem uma geladeira em casa, então não causa estranheza quando você liga o compressor da Microjet, porque é o mesmo barulho que faz uma geladeira hoje em dia, né? E é muito silencioso. Meu estúdio fica num apartamento residencial. Eu posso trabalhar de madrugada, que eu não causo transtorno nenhum, nem para minha família dentro de casa, nem para vizinhos. Eu posso usar de boa dentro do apartamento. Essa já é a primeira vantagem desse tipo de compressor. Uma outra vantagem é que com o reservatório de ar e a potência do motor, a gente consegue uma pressão muito constante. Então a gente não tem oscilações na pressão durante o trabalho, né? A gente não tem surpresa de estar durante o uso do aerógrafo ter determinados picos de pressão ou redução de pressão. Você que quer um compressor que vá atender o teu trabalho e que não vai gerar ruído dentro do seu estúdio, do seu apartamento, seja como hobby ou profissional, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele é. Tá aqui o bichão, ó. Cara, de cara, assim, a diferença brutal entre o Comp 1 da Wimpel e esse daqui, a diferença de cara é o tamanho, né? Esse daqui é um monstrão, ele é bem pesado, tá, pessoal? Inclusive, ele vem com a opção, ó lá, de instalar esses rodízios aqui que tem travas, então ele para, ele não fica passeando. Essa também é uma parada legal de falar, tá? O compressor da Wimpel, se você tem que colocar uma colherinha nele, porque senão ele vai passear pela sua casa, tá? Esse daqui não. Você travou aqui, ele vai parar, não vai para lugar nenhum. Até porque a vibração é mínima, tá? Eu vou ligar para vocês perceberem. Então a vibração é muito pouquinha. Eu acredito que mesmo com um pezinho normal, ele não ia se mexer, tá? Mas a principal diferença é o tamanho e o peso. É muito pesado, tá?
Esse cara grandão aqui é o tanque reservatório de ar. Aqui, ó, a gente tem o manômetro com regulador de pressão com a mangueira que vai para o aerógrafo, tá? Aqui normalmente recomenda-se no manual que não ultrapasse os 40 PSI, mas no nosso trabalho com pintura de colecionáveis, raramente a gente vai ultrapassar os 30, né? Não tem necessidade disso. Esse daqui é o motor de geladeira, que faz o acionamento do compressor. Aqui tem uma entradinha de ar, tá? Tem até essa etiquetinha aqui para não obstruir, beleza? Aqui é um manômetro que marca a pressão dentro do reservatório de ar. Como eu falei, essa pressão, se eu não me engano, a gente vai ver depois aqui, ela fica marcando 100 PSI, tá? Constante. Quando tem uma diminuição, o motor aciona para poder fazer a recarga de ar aqui e manter essa pressão pra gente, beleza? Aqui é onde a gente liga o bichão, botão de liga e desliga. Esse daqui é a versão 110 volts, tá? Que eu peguei. Eu vou ligar aqui pra gente poder ver como é que é o acionamento dele, tá? Então eu vou ligar, ó. Primeira coisa que ele vai fazer, ó. Só para vocês terem ideia do barulho, ó. É o barulho da geladeira da casa de vocês. Isso enquanto ele está trabalhando para encher aqui, ó. Ele vai enchendo, quando chega a 100, o motor para e aí a gente vai ter o ar armazenado para usar à vontade. Bom, pessoal, tá lá, ó. Encheu. Vocês percebem aqui, ó, pelo som que o motor desligou, tá? Tá aqui cheio o reservatório dele, ó. Eu vou pegar aqui a caneta do aerógrafo, eu vou acionar. Ó. O motor tá lá parado, porque ele tá usando o ar que tá armazenado aqui dentro. Ou seja, é silêncio total, tá? Mesmo com o acionamento do motor, é muito tranquilo, beleza? E a pressão, como eu falei, ela é constante no aerógrafo, tá? Então agora eu vou mostrar, primeiro aqui a diferença de tamanho, né, de um para o outro. Esse aqui da direita é o Comp 1 da Wimpel, que eu falei, né, meu terceiro compressor. E o grandão é o nosso MIDI da Microjet, tá? Eu vou ligar aqui e comentar uma coisa antes de fazer a comparação do som, né, do ruído produzido. É uma coisa que a gente percebe que não dá para ser considerado uma desvantagem, mas é uma coisa que causa estranheza em quem está acostumado com o compressor da Wimpel. E é um motor que está constantemente sendo acionado e trabalhando. A gente se habitua a regular o aerógrafo pelo ruído, tá? Raramente eu olho para o manômetro para ver a pressão que está marcando. Normalmente eu vou regulando e vou testando ali para sentir a pressão e eu acabo me habituando com a pressão e relacionando a pressão que eu estou usando ao ruído que está fazendo no motor. Isso eu vou mostrar daqui a pouco. Nesse compressor da Microjet, isso não acontece. Isso me causou uma certa estranheza, foi um incômodo no início, tá? Porque é muito silencioso. Você está usando ali, você não consegue distinguir a pressão pelo barulho. Então você tem que estar o tempo inteiro olhando para o marcador ali. Você acaba não olhando mais, né? Você vai diminuir ali para você entender aonde é que está no início. Com o tempo você para de olhar. Mas no início é estranho você não ter essa referência de ruído para você identificar um pouco da pressão. Então tá aqui, né? O nosso Wimpel. Eu vou ligar esse carinha aqui. Aí. De cara ele já dá sinal de vida, né? Então, ó, aqui eu vou botar um pouquinho maior a pressão. Ó, vou acionar o gatilho do aerógrafo e o motor vai funcionar ao mesmo tempo, ó. É assim que funciona. O tempo inteiro que você está usando, ele está trabalhando, tá? Se você passar 5 minutos pintando, não é um exagero, né? Mas claro, se você passar 5 minutos com o gatilho acionado, ele vai trabalhar durante 5 minutos sem parar, tá? Ó. E aí você percebe o barulhão que esse cara faz. Fora a vibração, né? Ó.
Aqui ele não está andando agora, mas normalmente ele vai andando e vai dando o rolê dele aí, tá? Se eu fosse resumir numa sentença a experiência que eu tive de migrar do Comp 1 da Wimpel para o MID da Microjet, seria a relação entre você dirigir, sair de um Fusca para dirigir uma Ferrari. A impressão é exatamente essa. Eu sempre ouvi esse tipo de comparação e eu achava um certo exagero, mas não é. Não é, como eu falei, primeiro por conta do ruído, segundo por conta do que o compressor te oferece, né? Que é o constante fluxo de ar e o trabalho do motor, que é muito reduzido. Você tem um motor silencioso que vai trabalhar muito pouco. É super recomendado, aprovadíssimo. Então fica aqui minha recomendação para todos vocês que tiverem a possibilidade, tiverem a vontade de adquirir um compressor confiável, silencioso e que aguente o tranco, tá aqui a recomendação. O modelo MID de 15 litros da Microjet. Qualquer dúvida é só colocar aqui no vídeo que a gente vai trocando essa ideia ou chamar nas redes sociais. Beleza? Até a próxima!